Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa apresentação é uma mentoria para explicar como que é o processo, o passo a passo para abrir uma unidade de beleza, focada em tratamentos de beleza. No nosso caso, a Noblesse ela é um sistema que trabalha com a beleza vegana, natural, orgânica e vegana. Mas o nosso interesse nessa mentoria é explicar para as pessoas que querem conhecer um pouco mais qual o passo a passo para abrir um negócio nesse segmento. Quem tem interesse de abrir um salão de beleza ou uma esmalteria. Então nós decidimos gravar esse vídeo para explicar o passo a passo, todos os processos para quem tem interesse. Então é uma mentoria gratuita para que vocês conheçam um pouco mais o modelo de negócios e assim vocês podem também conhecer um pouco mais sobre a Noblesse, que já trabalha nesse segmento através do sistema de franchising. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Marcel Roland, eu sou cofundador da marca. Na imagem aqui também está a Fernanda Ribeiro, nós somos sócios nesse conceito. E eu vou contar um pouquinho da minha história e também um pouquinho da história da Fernanda. E por que que nós decidimos operar nesse segmento. Na verdade, eu venho de uma multinacional, ela também. No meu caso, eu venho da Unilever, que é uma empresa que foi meu berço, muito aprendizado, e minha especialização é em mercadologia, que é um processo específico principalmente para expansão de rede, implantação de unidades, e esse é o meu processo que eu trabalho mais. E a Fernanda, ela tem 16 anos de carreira na Ambev. Então ela era gerente de contas nacionais, que é uma área bem legal, e ela trabalhava no segmento de franchise. E tanto eu como ela somos empreendedores. E o nosso interesse sempre foi ter um projeto próprio. Então, na verdade, a gente oferecia no início consultoria para franquias. Então, a gente trabalhava com algumas marcas para oferecer consultoria e nós decidimos implantar um modelo próprio. E no estudo que nós fizemos, nós percebemos um modelo de negócios que é o segmento de beleza. Ele é um dos segmentos que mais cresce, tanto ele como o segmento de alimentos, né, alimentício. Porém, já em 2015, o segmento alimentício estava saturado. E era um segmento que a gente não tinha muita vontade de trabalhar, que é um segmento um pouco mais específico, e você precisa ter, de fato, uma receita ali, um determinado produto específico, e não era muito a área que a gente tinha como visão. E o segmento de beleza ele é muito forte no Brasil. Tá aí algumas empresas como Boticário, Natura, né, que são empresas enormes aí no país, através do modelo de franchising, um modelo de consultores e tudo mais. E foi essa ideia que nós tivemos em 2015, escolher um segmento que estivesse em crescimento. E nós percebemos o mercado de cosmético natural, orgânico e vegano, que seria uma tendência. Ele era bem fraco em 2015, ele não era tão conhecido, até porque era um mercado inovador, era um mercado de tendência já em países, ah, países, por exemplo, na região da Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, mas no Brasil não era tão forte. E a gente apostou nesse segmento e a gente sabia o seguinte, que o segmento de beleza no Brasil, ele não é tão bem feito. O que quer dizer isso? Muitas unidades, salões de beleza, esmalterias, tudo, não tem aqueles detalhes de layout convidativo e principalmente a questão da segurança. Então trabalha com produtos químicos que fazem mal à saúde do cliente e muitas vezes o cliente não sabe disso. E o cosmético natural, orgânico e vegano ele não tem esse problema. Então foi aí o nosso start, foi o nosso início que a nossa ideia era o quê? Um layout convidativo e um modelo de negócios onde a pessoa, na verdade, fizesse o tratamento, mas com produtos que não agredisse a pele. E essa foi a proposta do desenvolvimento, foi aí que tudo começou. Então nós iniciamos em 2015, analisando o projeto, fazendo pesquisa, piloto, através do nosso embasamento de consultoria, até chegar no conceito de fato de ter um negócio com esse perfil.
voltar um pouquinho aqui para falar para vocês sobre franquia. Então, muita gente tem dúvida, o que é franquia, como é que ela funciona e tudo mais. Eu vou explicar alguns tópicos para vocês entenderem. Então, primeira questão do conceito. A franquia, na verdade, nada mais é do que você ter um piloto, um projeto ou um modelo que você trabalha e você, na verdade, espelha ele, você processa de uma forma que outras pessoas possam copiar o seu conceito. Então, copiam a marca, copiam o teu know-how, a forma que você trabalha. Então, para quem que serve? Para que serve a franquia e para quem que é indicado? Para aquela pessoa que quer começar um negócio, mas não sabe por onde. Então, a franquia ela ajuda, porque ela já passou por esse processo. Então, por exemplo, é mais fácil você pegar uma empresa que já tem toda a estrutura para poder te ensinar como que é feito, o que que ela faz, do que você começar do zero. É mais ou menos a história do guia. Se você está numa floresta e você precisa atravessar ela, com certeza você vai ter muito mais segurança e facilidade e velocidade também. Se você tiver um guia que já sabe o caminho, você vai correr menos risco de cair no buraco, né, de não encontrar o caminho, de se perder. Então a ideia da franquia justamente é isso, é mostrar para as pessoas um conceito que já existe, que já é testado, e aí a pessoa adquire e paga um valor por isso, né, por esse aprendizado, e ela se torna um franqueado, e ela copia exatamente o modelo daquele negócio. E quando é essa especificação de exatamente o modelo, é porque você tem um modelo exatamente igual. Então é uma cópia, né? Você paga por isso. E, bom, o que rege a franquia no Brasil é a Lei de Franquias, 13.966/19, para quem quiser pesquisar. E essa lei que ela fala toda a descrição do que você precisa para se tornar um franqueador, ou também fala um pouco em relação ao franqueado. E a gente segue essa lei no Brasil. Outra coisa que existe em relação ao conceito de franquia é um documento que se chama Circular de Oferta de Franquia. O que é uma circular de oferta? Ela é um formato de documento que mostra tudo o que a franquia vai oferecer para o mercado. Então, ela é um modelo que ela fala para o mercado tudo o que ela tem. Então, por exemplo, ela vai trabalhar em tal segmento, ela tem tal projeto. Ela explica, na verdade, para o mercado o que ela veio fazer. Então, é como se uma empresa falasse, olha, meu segmento é segmento de beleza, eu tenho determinados móveis, o meu procedimento é tal, e ela entrega isso para as pessoas que querem comprar a franquia. Então, a pessoa, antes de comprar a franquia, ela tem que ler esse documento. Ok, o que é royalty? O royalty é um valor que ele é cobrado do franqueado por mês. Por que o franqueado ele paga esse valor de royalties? Ele paga para a franqueadora poder ter uma estrutura de atendimento e ganhar sobre isso para poder crescer a rede e ela desenvolver a rede. Então, na verdade, além de você pagar o que a gente vai falar também que é a taxa de franquia, você paga por mês o royalty. O royalty ele pode ser fixo e ele pode ser variável, que normalmente é um percentual. Então pode ser um percentual sobre faturamento ou um royalty pré-determinado fixo, que você paga para usar a marca, para obter treinamento, para obter suporte, então para isso que ele serve. Aí existe também o fundo de propaganda. O que é um fundo de propaganda? Como diz o nome, ele é um fundo. Ele é um valor separado que a franqueadora retira de toda a rede, de todas as unidades. E esse fundo é utilizado para divulgar a marca. Então, não é a divulgação específica da unidade em si, não é o marketing da unidade franqueada em si. Esse valor ele é utilizado, por exemplo, para fazer propaganda, vamos supor, via rede social, via mídia televisiva, mas especificamente para divulgar a marca, que assim vai se tornando a marca conhecida. Então é muito fácil entender por que existe esse fundo, que quanto mais a rede cresce, mais o fundo de propaganda maior e mais a marca fica conhecida através de mídia, imprensa e tudo mais. E por último, a taxa de franquia, que é o valor que a franqueadora cobra para falar para o franqueado assim, olha, se você paga esse valor, eu deixo você usar minha marca, te ensino como você faz e te ensino como que é a operação. Então essa que é a taxa de franquia cobrada para você ingressar em uma rede.
Então esse é o conceito de franquia, para vocês entenderem qual que é o processo. Seguindo, qual que é a proposta, por exemplo, da Noblesse? O que a Noblesse desenvolveu? Ela tem dentro do modelo dela, né, de negócios, 3 modelos específicos. Ela tem esmalteria vegana, estética natural e estúdio hair natural. Então o que ela fez? Ela, na verdade, ela pegou todos os procedimentos de cada segmento, por exemplo, esmalteria, né, como que é o procedimento de manicure, pedicure, a estética natural, massagem, drenagem, a parte do estúdio hair, que é corte de cabelo até uma hidratação, né, um tratamento, lavagem, secagem, tudo mais. Ela pegou todos esses procedimentos e o que ela fez? Ela passou a utilizar produtos naturais. Então, todos os procedimentos que ela usa, todos os produtos são naturais, orgânicos e veganos. Isso muda o resultado, porque o produto é melhor do que o encontrado aí no mercado, que as pessoas fazem no dia a dia. E por conta disso, o que ela fez? Ela gerou protocolos exclusivos. O que é o protocolo, pessoal? É como se fosse uma receita de bolo. Então, por exemplo, tem lá uma receita de bolo que uma cozinheira vai fazer. Então ela segue aquele protocolo que é a receita. Então ela sabe a quantidade de farinha, a quantidade que ela vai colocar de recheio para fazer o bolo. No segmento de beleza, a profissional de estética, ou a cabeleireira, a manicure, ou a esteticista, ela vai seguir um protocolo definido com um determinado produto. Então, são protocolos exclusivos que ela segue, a gente oferece todo o treinamento para isso, e aí ela faz para obter aquele determinado resultado. Então, essa que é a proposta da Noblesse, por exemplo, em relação a esse segmento. Então, por exemplo, quem começa do zero, é importante ter diferencial. E por isso que franquia é interessante, porque ela traz para você tudo pronto. Senão você tem que começar a gerar protocolo, ver como tem que fazer e tudo mais. Mas para vocês terem uma base, que quem pretende abrir um negócio desse tipo, você precisa ter um protocolo ali para seguir. O franqueado precisa entender disso. Na verdade, quando ele ingressa, não. Mas depois, com os treinamentos, é importante que ele participe para começar a entender os processos e até para ele poder medir se a equipe dele, as profissionais, estão atendendo de forma adequada. Então, seguindo, eu vou falar um pouquinho do segmento agora. Como eu expliquei, o segmento desse modelo de negócios do produto natural, orgânico e vegano, tanto para tratamento quanto para venda do produto, em 2015 ele teve um crescimento pequeno, até de 5%, levando em conta o quê? Fabricantes, ou seja, a quantidade de fábricas que tem no Brasil produzindo. E o Brasil é um excelente país para fabricar produto natural, né? Que tem uma flora absurda para poder desenvolver. Considerando também PDV, o que é PDV? PDV é ponto de venda. Estou considerando aumento de ponto de venda, ou seja, empórios, locais que vendem produtos ou até fazem algum tipo de tratamento. Lembrando que a Noblesse ela é pioneira. Não existe uma rede de franquia especializada nesse conceito só de produto natural, orgânico e vegano nos tratamentos. E o consumo? O consumo também ele lida com a parte de tratamento e também de consumo de produto, ou seja, venda de cosmético. E vale a pena lembrar, em relação à Noblesse, que você também, se você abre uma franquia, além dos tratamentos, você pode vender o produto dentro do espaço. Então isso também é bem legal, porque aumenta também o faturamento. E a gente acompanhou esse mercado, a gente começou a analisar em 2015, né, com um projeto piloto, e a gente veio validando, validando, validando até se tornar franquia. E o que a gente percebeu foi um boom. Esse mercado ele cresceu 16% ano passado, então com a mesma análise. Então é um mercado que veio para ficar, ele é uma tendência mundial, e a gente até cita para vocês analisarem. Quando você pega uma senhora de 60, 70 anos que utilizou muita maquiagem, ela tem riscos de expressão que nem com cirurgia plástica tira. E o que se sabe hoje, tem várias pesquisas, depois se vocês quiserem pesquisar no Google, por exemplo, a questão do cosmético que tem ativo químico. A relação dele com câncer de pele já é alta. Tem muita gente hoje pesquisando sobre isso e falando que existe risco de câncer de pele por causa do produto químico que é utilizado dentro da formulação.
E o produto natural não tem risco, ele é hipoalergênico, ele tem todos os selos de qualificação, então isso ameniza, né? Então é uma tendência mundial, as principais marcas já estão virando seu portfólio também para produto natural, orgânico e vegano. E a gente tem a geração Y, que é a geração, na verdade, que vem aí a partir de 1990, e é um público, na verdade, que já se preocupa mais com o corpo. Então se preocupa mais com o alimento que vai comer, por causa da academia, tem todo esse critério. E a questão da beleza, ela também envolve o produto que ele utiliza. Por quê? Se o indivíduo ele vai utilizar um produto de beleza, ele quer um resultado melhor. E o produto natural, orgânico e vegano, no tratamento, ele oferece isso. Então é uma busca crescente por aperfeiçoamento. A gente vê todo dia, né, o pessoal falando disso, falando sobre melhora de pele, qualidade de vida e tudo mais. Então é essa aposta que pra gente era uma aposta lá no começo, mas hoje já se tornou realidade. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Bom, então o que a gente fez para poder desenvolver? Isso vale como dica também para vocês que não estão interessados em abrir uma franquia, mas querem abrir um negócio sozinho. É interessante também explicar qual que é o conceito para você poder movimentar um tipo de segmentação desse tipo. No nosso caso, a gente fechou contrato com os principais fabricantes do país, referente a produto natural, orgânico e vegano, e aí a gente trouxe as principais marcas para poder adequar no tratamento. Então existiu um trabalho muito promissor e um trabalho que foi feito ao longo dos anos, que foi definir os fornecedores, gerar o critério de qual fornecedor poderiam estar, porque o produto dele teria que seguir esse padrão de natural, orgânico e vegano. E para explicar um pouco para vocês um pouco dessa diferença, o produto natural tem 95% de ativo natural, o orgânico 95% de ativo orgânico. E o vegano, ele é um produto que não contém ativos de origem animal e ele não é testado em animais. Todos os produtos que a gente trabalha, na verdade, não são testados em animais, é uma bandeira que a gente carrega. A gente só trabalha com marcas que não testam em animais. E vai uma dica, muitas empresas testam, né? Muitas fabricantes testam, e a gente não trabalha com essa segmentação. E a diferença, assim, o produto ele pode ser natural e não vegano. Então, por exemplo, ele pode ser um produto natural, mas ele tem mel de abelha, né? Então ele é um produto que não é vegano. A gente não trabalha com esse tipo de produto. Então toda a nossa linha, ela é por si só vegana, porque não é testada animal e não contém origem animal. E aí tem toda ela também, algumas linhas naturais e algumas linhas orgânicas dentro do portfólio. E a gente fez todos os protocolos para poder fazer os tratamentos, tanto de estética, tanto de studio hair e tanto de a parte de esmalteria. Então, falando um pouquinho agora do processo de implantação, que agora que vem a parte difícil, né? Que é quando você tem que desenvolver toda a estrutura. Então, o que eu explico em relação à mentoria? Se alguém quer implantar alguma coisa, o primeiro processo é pesquisa. É pesquisar a questão da segmentação, pesquisar o mercado, pesquisar apontamentos que levam a você investir nessa segmentação, independente do que você queira fazer. Muita gente às vezes vem para o segmento de beleza, mas às vezes quer abrir outra coisa, então a ideia é pesquisar e é interessante pagar uma consultoria. No nosso caso, a gente indica porque assim, só um consultor especializado, ele consegue ter apontamentos, que ele consegue definir se é um segmento interessante para entrar ou não, porque existe muita variável. Então, às vezes, determinado ano é interessante, tem ano que não é. Por exemplo, pandemia. Falando um pouco nessa época que nós estamos, que agora que o mercado está voltando ao normal, né? Pelo menos em relação àquela questão de quarentena. Mas alguns segmentos estão passando por crises bem difíceis, que é o segmento alimentício, por exemplo. O segmento de serviço é um segmento que não sofreu tanto. Por quê? Sofreu, mas não tanto assim, porque o público feminino não fica sem se cuidar. Uma mulher, ela não vai ficar sem fazer o cabelo, sem fazer a unha, sem, por exemplo, procurar um tratamento, por exemplo, para redução de gordura. Até porque a quarentena envolve as pessoas, na verdade,
dentro de casa e a pessoa come mais porque gera ansiedade, tem tudo isso. Então o mercado de beleza não é que nós somos suspeitos por trabalhar nesse segmento, mas ele não foi tão afetado como outros segmentos que existem aí no mercado. Então existe um processo de pesquisa, um processo de estratégia, que é o planejamento, e o processo também do desenvolvimento, que eu vou explicar para vocês agora passo a passo. Então, na nossa segmentação, por exemplo, a gente trabalha com shoppings e lojas de bairro. Então, quem comprar a nossa franquia pode abrir num shopping ou numa loja de bairro, que são aquelas lojas de rua. É possível essa abertura. Mas o que acontece? Cada posicionamento desse é diferente. O shopping, você precisa ter um capital maior. Por quê? Porque o custo de operação de um shopping é mais caro. Ele tem um aluguel mais caro, ele tem um posicionamento de estrutura mais caro, porque o shopping, quando você entra, ele te cobra normalmente CDU, que é a cessão de direito de uso, que é a famosa luva que a gente tinha antigamente no mercado, que você queria um ponto, a pessoa falava, olha, te passo ponto, mas quero um valor. Não é só locação, então você pagaria um valor também pelo ponto, porque o ponto já existia. E o shopping faz isso, ele cobra o CDU, que é a cessão de direito de uso, e esse valor não é barato, então vale muito a negociação. A gente normalmente negocia intermediando o franqueado para sempre quebrar o CDU. A gente tem hoje unidades em shoppings que não precisaram pagar a cessão de direito de uso, que a gente trabalhou para não ter esse valor, mas normalmente o shopping cobra. E além disso tem o aluguel, tem fundo de promoção, então são coisas que eles cobram, tá? Aluguel residual, coisas que eles cobram que acaba deixando a operação mais cara. Mas qual que é a diferença do shopping de um ponto de rua? A diferença é que o shopping ele já tem um fluxo de pessoas ali, então por conta disso ele vai trazer para você um faturamento já definido, dependendo do shopping. Se o shopping tem uma boa movimentação, ele vai trazer para você um movimento definido. Se ele não tem uma boa movimentação, não vai trazer. E isso a franqueadora sempre ajuda o franqueado a analisar esses pontos. Já a loja de rua, normalmente, ela não tem um fluxo tão alto como o shopping. É fato. Ela é uma loja de rua, apesar dela ter movimentação ali das pessoas que passam em frente, ela não tem tanto movimento como um shopping oferece. Então essa que é a grande diferença de quando você parte para uma estratégia de shopping ou rua. Depende muito do seu bolso. O que é mais indicado? Óbvio que é onde você fatura mais. E o shopping oferece um faturamento maior. Se você tem um investimento menor, você vai para uma loja de rua e depois você pode até ir para um shopping no futuro, ou não. Né? Depende do que você vai desenvolvendo. Tem pessoas que preferem abrir mais de uma unidade, por exemplo, de bairro, do que abrir um shopping. Tá? Então isso vai de cada um e a gente orienta no treinamento do franqueado, por exemplo, para definir com ele o que ele quer fazer. Então esse que é qual que é a diferença dos dois posicionamentos para vocês entenderem. Outra coisa, custo de implantação. O shopping ele é mais caro porque ele exige coisas que o ponto de rua não exige. Então, por exemplo, ele exige que você tenha um engenheiro, porque ele precisa assinar a obra, ele precisa assinar uma RT, que é aquela questão de ter um acidente lá dentro, o shopping não pode ser responsável por isso. Ele exige um projeto arquitetônico, que é um projeto que o shopping precisa aprovar por causa de mudança de estrutura. Por exemplo, dependendo da coluna que você tira dentro de um shopping, esse shopping pode cair, né, dependendo da coluna que ele tem ali dentro de uma loja. Já aconteceu casos assim de riscos, assim, de pessoas que se feriram por causa de obra dentro de shopping. Então, por isso que o shopping tem toda essa regularização. Então, por isso, você precisa ter um investimento maior. Loja de rua já não, você tem algumas adequações que você tem que fazer, principalmente piso, normalmente pintura, mas ele é mais prático para fazer mais barato. Você não precisa ter um engenheiro, você pode só seguir o projeto mobiliário, que não é um projeto arquitetônico. Então, isso tudo favorece quem tem, por exemplo, um investimento menor para abrir uma loja, seja ela franquia ou não. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os nossos apontamentos. Então, nosso planejamento, eu vou falar sobre primeira questão de estimativa de faturamento, e a gente vai conhecer uma DRE, que é um demonstrativo de resultado, que é o quê? É uma análise
de custos e receitas, que essa é a principal dúvida que as pessoas têm. Então, por quê? Quando você vai abrir um negócio, uma empresa, você precisa ter exatamente a ideia de quanto que ela representa de custo por mês e quanto que ela tem de estimativa de faturamento. Por quê? É aí que se calcula a questão de quanto você tem que ter de capital de giro, tá? Então, a gente vê no mercado algumas franquias falando, algumas empresas falando, olha, você precisa ter X de capital de giro e com base na ideia do negócio. Esse é um erro, porque você só sabe o capital de giro depois que você decide onde você vai abrir. Então, por exemplo, por quê? Se você, eu vou usar um pouquinho o exemplo em São Paulo. Se você, por exemplo, vai abrir em um shopping como o Cidade Jardim, que é um shopping extremamente caro, tá? Ou o Shopping JK, por exemplo, são shoppings caríssimos para público A, é totalmente diferente de você, por exemplo, pegar o shopping metrô Tatuapé, um exemplo. Por quê? Ele é um shopping mais barato e atende um público diferente. Um deles é público A, que é o caso do Cidade Jardim, o caso do JK, público A, e ali no metrô Tatuapé você vai atender público C e B, normalmente. Então, assim, a diferença de investimento é alta, tanto de CDU, tanto de estrutural. Então, assim, por isso que não dá para se calcular capital de giro antes de você decidir isso. Por isso que a gente fala para a pessoa, muitas pessoas às vezes procuram a gente e falam assim, olha, eu tenho um ponto, ou quero determinado ponto, é um erro. Porque o ponto tem que ser escolhido junto com a franqueadora, porque ela vai te ajudar a calcular isso, te mostrar um local, ela vai inclusive usar ferramentas para poder te direcionar e colocar você em um local que você possa ter sucesso. Ou senão você corre o risco de abrir em um local que você não tenha faturamento. Então, nossa estimativa de faturamento, quando se trata em shopping, se fala de 70 a 140 mil por mês. E dependendo do shopping, dependendo da movimentação. E loja de bairro de 40 a 70 mil por mês, e a estimativa, em torno disso. E a média de liquidez ela pode chegar de 30 a 35%. O que é liquidez? É o que sobra no seu bolso após pagar todos os custos. Aluguel, equipe, contador, tudo que você vai ter de custo por mês. Royalty, imposto, tudo. Pode chegar de 30 a 35%. Isso levando em conta o quê? A maturação. O que é maturação? Quanto mais aumenta o faturamento do teu negócio, quanto mais ele aumenta o faturamento, maior é a tua liquidez. Quando você começa, por exemplo, você pode ter uma liquidez inclusive negativa, que é muito normal. Você abre um negócio nos primeiros meses, você ainda não tem aquele volume de cliente alto, então você pode fechar os primeiros meses negativos. E a gente vai entender isso agora na demonstração que eu vou fazer da RE. Eu vou apresentar uma planilha com a principal estrutura de custos e receitas, que qualquer pessoa que vai abrir uma empresa precisa entender muito bem isso, que é onde você consegue mapear e planejar o negócio. E depois, se vocês quiserem, quem tiver interesse, é só pedir para a gente uma planilha de demonstrativo de resultado que a gente manda para vocês poderem estudarem ela. Ela é uma planilha aberta que você pode simular os valores e entender exatamente ali o custo e receita sobre o negócio. Então a gente vai agora estudar o demonstrativo de resultado. Então, pessoal, esse é o demonstrativo de resultado e a gente vai acompanhar pela planilha para entender a questão do custo versus receita. Então dá para entender um pouquinho aqui como é que funciona. Então, o primeiro exemplo eu peguei um demonstrativo de bairro para vocês entenderem. Então aqui é uma previsão para um ano que a gente fez de estimativa. Então para o primeiro mês um faturamento de 10 mil. E aqui a gente vai começar a decompor ele. A gente vai começar a verificar os custos. Então, o que a gente está considerando aqui, para chegar nesse faturamento de 10 mil, é que no total da operação, 5% do faturamento de 5% do faturamento de 10 mil foi relacionado à venda de produto e 95% relacionado à venda de tratamento. Aqui tem dois pesos, porque a gente trabalha com duas segmentações. No nosso caso, a venda de produto e a venda de tratamento. Então, por isso que tem essa diferença de percentual.
Então, 5% do total do faturamento representa a venda de produto e 95% venda de tratamento. Então, ok. Quando a gente faz isso, quando a gente pega esse valor de 10 mil, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar as deduções de venda dele. Então, primeiro, os impostos. Essa aqui é uma estimativa para quem trabalha com serviço e produto, ou seja, varejo e serviços, que é o nosso caso. Aqui é a comissão da equipe. Meio de pagamento, o que é meio de pagamento? Máquina de cartão, o que você gasta, né, com máquina de cartão para poder cobrar o cliente, esse percentual de custo de máquina de cartão que você gasta na operação. No caso da franquia Hort, isso aqui caso o Hort ele seja um percentual do faturamento. Nesse caso, ele está como percentual do faturamento e não está fixo. Então, por isso que ele tem um percentual aqui de 5% e o fundo de propaganda 2%. Então, o que acontece? Esse é o faturamento total. Aí a gente vai tirar as deduções de venda, que é a somatória de todos esses percentuais aqui. Então, somando todos esses percentuais, ele vai dar um valor de dedução de venda de 5.184. Então, 10 mil menos esse valor, ele vai gerar para a gente uma receita líquida, que deu 4.816. Ok, então o que aconteceu aqui? Para a gente fazer, né, os tratamentos e a venda de produtos, significa que a gente teve que tirar produto do estoque. Então a gente tem que considerar o custo da mercadoria vendida, que nesse caso é 50%, porque em média a gente compra o produto com o fabricante com 50% de desconto. Então por isso que entra esse percentual aqui. Então até uma dúvida que as pessoas têm, mas quanto que eu vou pagar no produto? Então a gente tem fornecedores homologados, tabelas especiais por ser franquia, e eles dão 50% de desconto para a gente por causa da tabela e nos produtos que você vai utilizar nos tratamentos ou vender para o consumidor final, que é o home care. Então aqui 50%, 5% que é o custo do produto de tratamento, ou seja, dentro dessa estimativa de faturamento a gente considera que gastou 5% do produto nos tratamentos. Tá aqui. E 7% é frete, então em cima do valor total que você fez de compra dos produtos para poder renovar o estoque, você gastou 7% do faturamento no frete. Então, isso vai gerar para a gente o custo dos produtos. Então, aqui da receita líquida, a gente abate o custo do produto que foi utilizado, vai gerar para a gente a margem de contribuição, que é esse valor aqui, 4.074. Ok, agora você precisa tirar os outros custos. Então, o primeiro custo que a gente vai ver é o custo operacional. Então, aqui ele é o valor do aluguel. A gente considerou nesse exemplo de loja de bairro um aluguel de 5 mil reais. Isso aqui, pessoal, pode oscilar. Dependendo da região que você está, do estado que você está, às vezes o aluguel é menor. A gente já viu casos de pessoas procurando franquia, o aluguel dos pontos lá era em torno de 2.000, 2.500 reais. E nessa época, inclusive, da pandemia, muita gente quebrou por conta do mercado, do que aconteceu, a quarentena e tudo mais. Então é um momento também que tem bastante gente conseguindo um valor melhor para alocação por conta da situação no mercado. Então a gente só colocou um valor aqui estipulado, que você depois, quando for escolher o ponto, por exemplo, se você vier comprar franquia com a gente, quando a gente for fazer essa análise, a gente vai validar e analisar os valores do ponto. Então aqui o aluguel para uma loja de rua ele pode ser esse preço, como pode ser até mais caro, dependendo de cidades como São Paulo, por exemplo, Curitiba, Porto Alegre, né, que são regiões aí metropolitanas, Rio de Janeiro, pode ser um pouco mais caro, dependendo da movimentação que o próprio ponto de rua dá. Aqui tem alguns detalhes que é encargo comum, fundo de promoção, isso aqui está voltado a shopping, a gente vai ver o shopping daqui a pouco, então esses custos você não tem. É uma média de telefone e internet, R$ 120, é só uma estimativa, e um custo de 2.000, que é luz, mais outros custos que você gastaria na loja, aqui. Então, todo esse total de custo de ocupação, 5.000 mais esses valores aqui, deu 7.120 no total. Ok, aí a gente tem que somar também o geral e administrativo. A gente considerou o contador, hoje tem contabilidade online para fazer o processo para você, bem barato, e é válido para esse tipo de negócio, porque é um negócio que não é difícil contabilizar. Então a gente colocou o valor bem embaixo aqui para mostrar para vocês que existe esse tipo de operação. Material de consumo, que é alguma coisa que você compra para unidade.
O custo de divulgação, por quê? Lembra que a unidade de bairro ela não tem tanta movimentação de transeunte. Então é importante você trabalhar muito a rede social e investir nela. E por isso tem esse valor de R$ 1.500 aqui, que é uma sugestão que a gente faz para que você tenha movimentação na sua loja, na sua unidade. E o valor do sistema de gestão, que é uma mensalidade que você paga para a empresa homologada, que no caso é a VEC, você paga direto para ela, que ela dá o suporte, treinamento e tudo mais que você precisa. Então esse valor aqui. Esse valor não é licença, esse valor é mensalidade que eles cobram para te dar o apoio. Então, o que a gente viu aqui, né? A gente viu que o valor do custo da ocupação mais o valor de geral administrativo deu esse total de custo operacional de 9.395. Poxa, mas espera aí, se eu tinha uma margem de contribuição de 4.074 e tirou isso, o que vai acontecer? Valor negativo. Tá vendo? Deu negativo de 5.322 nesse conceito aqui. Ou seja, a gente faturou 10 mil e fechou negativo, que é natural para um começo de operação. Então, se a gente fosse contabilizar aqui na regra, a gente teria alguns meses negativos. E é aqui que a gente vê a história do capital de giro. Por quê? Se você vai abrir um negócio, depois que você desenvolve todo ele, que ele está pronto para operar, você precisa saber a estimativa de quanto que você estima que você tenha de faturamento e quanto que você vai ter de custo naqueles primeiros meses. Então a gente viu que até o mês 5 ele fechou negativo. E aí é simples, é só somar os negativos, ok? E você vai ter o valor que você teria que ter de capital de giro. Só que aí vai uma dica. Nunca calcula isso, como a gente fala, na agulha. Ou seja, exatamente o valor que deu aqui. Então deu um total de 5.322, 4.099, 3.285, 2.063 e 433. Daqui para frente já opera positivo. Mas aí o que a gente indica fazer? Você ter um capital de giro pelo menos 2 ou 3 vezes o total desse valor, pela sua segurança, tá? Então essa é a regra de capital de giro. Antigamente se falava em 10 vezes o valor disso. Hoje não se fala mais porque hoje mudou o mercado ele é mais atrativo, ele tem mais tração por causa da rede social, por causa do volume de cliente que você conquista, antes da época praticamente da internet, né? Então por isso que tinha uma segurança a mais, era mais difícil você abrir cliente no passado do que é agora. Então aqui a dica é que você tenha pelo menos 2 a 3 vezes o valor que você estimar de custo aqui. Então por que muda? É o que eu expliquei para vocês até em relação à mentoria. Se você tem um aluguel mais caro, você vai ter um capital de giro maior. Se o teu aluguel é mais barato, você pode ter um capital de giro menor. Então aqui a especificação. E aqui o que a gente fez? A gente estimou os faturamentos que vão acontecendo. Então eles vão mudando de mês a mês. Essa é uma estimativa real do que acontece com a unidade. Então ela vai, tá? E aqui a gente chegou no faturamento de 40 mil, que é uma boa estimativa para uma loja de bairro. E aqui ele vai seguir o mesmo padrão do que a gente viu, tá? E aqui a gente vai chegar no resultado líquido, aqui embaixo. Ele dá um líquido de 6.899. Então esse seria o líquido aí para um faturamento de 40 mil em média. Então, óbvio, ele pode aumentar? Pode, porque você pode passar de faturamento aqui, dependendo da unidade, o tempo que ela opera, a gente está falando aqui do prazo de um ano, mas, óbvio, você trabalhando e sempre divulgando, no segundo ano você vai tender a aumentar o faturamento. A gente sabe que o faturamento de 40 mil para uma unidade de bairro, você não vai usar toda a tua capacidade operacional. Ou seja, toda a estrutura que você tem dentro, ela tem capacidade até de dobrar esse faturamento. Então você consegue, dentro do teu período e dentro da tua capacidade operacional, ou seja, as cadeiras, as poltronas, o que você vai atender os clientes, até dobrar esse valor. Mas aí vai acontecer com os anos, né? É gradativo. Você vai aumentando o número de clientes, vai se tornando conhecido e vai aumentando o faturamento. Então assim que funciona. E aqui a gente entra no demonstrativo do shopping, que ele segue o mesmo padrão, venda de produto 5%, venda de tratamento 95%, a mesma sistêmica aqui em relação a imposto, comissão de equipe, meio de pagamento, royalties, fundo de propaganda. Aqui pode ver que ele começou com um faturamento maior, porque é shopping. Aí o produto, a mesma sistêmica, o produto é o mesmo. Aqui ele vem com a base do aluguel, o aluguel agora começou a aumentar, então a gente tem um aluguel de 10 mil,
Encargo comum que o shopping cobra, que é a parte dele de te dar toda a estrutura que ele tem, então ele cobra também, além do aluguel, os encargos, que é dividido por todas as lojas que tem no shopping, para quem não conhece. Ele cobra um fundo de promoção, nesse exemplo que a gente usou, de uma determinada unidade, está considerando o quê? Um valor pré-fixado. Um valor pré-fixado. Então, ok, mas algumas vezes o fundo de promoção ele pode ser um percentual, uma variável do faturamento que você tem na unidade, ou sobre o aluguel. Então, um exemplo, fundo de promoção eu pago sobre o aluguel que eu pago residual. Às vezes ele tem um aluguel percentual, e esse aluguel percentual significa o seguinte, se você bater um determinado faturamento, o shopping estipula um determinado percentual para você pagar mais. Isso acontece quando você tem um faturamento maior do que está previsto. Eu não estou entrando muito nessa base de cálculo, porque isso acontece quando a loja de fato tem um faturamento muito alto e o shopping tende a negociar com ela. A maioria dos casos, a pessoa negocia para não pagar aluguel percentual e tudo mais, por isso que eu não estou entrando nesse detalhe, mas uma loja muito bem conceituada, num shopping que fatura muito, ela tende a pagar um percentual também sobre o valor do aluguel, ok? Então tem um percentual aqui de 10% que a gente colocou, mas a gente não está calculando, porque até esse valor de faturamento não teria esse percentual. Telefone e internet não muda. A água e ar-condicionado, isso aqui é uma estimativa, pode mudar, pode ser que, dependendo do caso, entra em encargo comum. Nesse exemplo aqui não entrou, como é um exemplo real. Aí depois tem a consideração da luz, IPTU, seguro, outros custos, a gente colocou 2.000 aqui por segurança. Não significa o valor exato, ele tem um valor aqui que tem gordura. Então é mais para vocês terem uma ideia aqui como é que funciona. E aí o que, que ele deu? Ele deu um geral administrativo também igual, o contador não precisa ser diferente por ser shopping, material de consumo, e aqui pode perceber que não tem divulgação. Poxa, mas por que não tem divulgação? Porque o shopping, como ele cobra mais caro, ele tende a oferecer para você esse faturamento. Então ele tende a oferecer para você, dentro do volume de pessoas que ele tem, já o faturamento sem você ter que gastar com divulgação ainda. Dependendo do shopping, se o shopping foi escolhido de forma errônea, o que pode acontecer? Além do shopping não te dar o volume de cliente que você precisa, você ainda tem que investir em divulgação para fazer o negócio acontecer. Então, óbvio que a franqueadora, no caso, por exemplo, quando você compra uma franquia, a gente ajuda e estuda primeiro para saber se o shopping ele tem qualidade para poder oferecer o volume de pessoas que você precisa para o negócio. Caso ele não ofereça, ele não é escolhido. Então fica a dica, né? Para quem quer abrir em shopping, quer abrir sozinho, tem essa dica. O ponto tem que ser excelente e cuidado com pontos que oferecem para você e falam que o ponto não está no local ali de passagem, mas é um ponto legal, tem volume e tudo mais. É perigoso. E aqui tem o valor também do sistema de gestão e aqui a gente chega no valor do resultado. Pode ver que o resultado negativo é maior, né? Aqui, é um resultado negativo maior. Porém, porém é o que se espera. O faturamento ele já vai atingindo aqui o retorno mais rápido. Tá vendo? No terceiro mês aqui, ele medindo essa sequência de faturamento, nesse modelo que a gente colocou, ele já fecha positivo. E aí depende do caso. Por exemplo, tem caso que pode levar um ano para atingir o resultado positivo. A gente está usando um exemplo aqui com essa estimativa de valor. Mas tem aluguéis de shopping, por exemplo, que pode chegar até 20 mil reais, dependendo do ponto, dependendo da localização. Então isso tudo você tem que considerar. E uma dica importantíssima também em relação à mentoria é que você não pode colocar no demonstrativo de resultado nunca o investimento que você faz. Ou seja, eu quero colocar aqui o payback, ou seja, quanto que eu investi na loja, quanto que eu investi na franquia, por exemplo, e eu quero colocar como custo aqui para ir recuperando durante os meses. Você não pode fazer isso. O que você faz é o seguinte, você usa essa padronização e depois, conforme você soma a lucratividade que você teve, aqui é os líquidos, tá vendo? Ou seja, o que sobrou no seu bolso. E quando você vai somando isso, ok, cheguei aqui a um faturamento no mês 12, por exemplo, de 140 mil, um exemplo. Ele deu uma liquidez de 37 mil, que é uma liquidez excelente. Ok, eu girei um ano faturando 37 mil, aí me deu aí 370 mil, por exemplo, no ano, em 10 meses, exemplo. Legal, já bateu o meu ponto de equilíbrio, já recuperei investimento. Então é assim que você tem que analisar, mas nunca colocar o custo para dentro.
Tem pessoas que jogam o custo dentro e falam, poxa, por que que a conta não fecha? Porque o custo do investimento que você faz, ele nunca tem que entrar dentro do demonstrativo de resultados, isso é um erro, tá? Falando um pouquinho agora de parte contábil ou de controladoria, para quem cursou administração ou fez algum curso específico em relação a isso. Mas nunca você pode colocar o investimento que você fez. O investimento é separado e você analisa de forma diferente. Então aqui dá para a gente ter uma ideia dos faturamentos, né? Então, por exemplo, um faturamento de 80 mil para um shopping, uma liquidez de 12.874. Então, por exemplo, você investe mais por causa da estrutura, porém você tende a ter um faturamento maior do que uma loja de rua. Então, isso para explicar para vocês como funciona o demonstrativo. Para quem quiser a planilha, a gente envia para você poder estudar, você pode simular aqui o valor dos faturamentos, você pode vir aqui trocar o valor de aluguel, pode vir aqui para bairro, por exemplo, e trocar o valor do aluguel que tem aqui para poder estimar. E lembrando que caso você compre a franquia, o consultor acompanha com você todo esse passo a passo. Então ele acompanha todo esse processo para escolher com você a melhor forma. Então essa é a nossa análise aqui para você conhecer um pouquinho o que que é um demonstrativo de resultado, para você entender um pouquinho como que ele funciona. Então agora a gente vai falar sobre estudo de mercado. O estudo de mercado, na verdade, por que que ele é importante? Ele é importante porque ele explica para você qual a localização que você tem que colocar sua unidade. Então, por exemplo, se você tem um investimento menor e você quer colocar, por exemplo, num bairro ah, de uma classe mais periférica, na verdade, por exemplo, um bairro, por exemplo, que você não atende o público A, mas sim o público B ou C, você precisa entender qual que é a melhor localização. E existe hoje ferramentas que você paga, que são ferramentas de geomarketing. E na verdade são ferramentas que não são baratas, mas essa ferramenta ela te ajuda, se você entender os índices, se você conhecer os índices que você precisa para poder entender qual que é o ponto ideal, você pode simular e entender onde você tem que colocar a loja, onde que você pode ser mais assertivo colocando. E a gente trabalha com uma ferramenta de geomarketing interna para poder estudar, por exemplo, quantidade de público, quanto que o público gasta, qual que é o volume de transeunte naquela determinada região. Isso facilita muito, porque quando tem um franqueado na rede e precisa escolher o ponto, a gente mapeia aquele perímetro que ele tem interesse. Isso quando não é shopping, tá? Porque quando é shopping o estudo é totalmente diferente. O estudo é baseado no Media Kit que o shopping oferece, e ele já se posiciona e fala a quantidade de pessoas que ele tem por mês, e aí existe uma equação para poder calcular e ver se aquele mercado, se aquele público é coerente com o negócio que a gente quer implantar. Mas quando se fala, por exemplo, em referente a ponto de rua, de bairro, a gente precisa analisar a localização, o público, a estimativa de faturamento que aquela região oferece, volume de transeunte, e aí você tendo todas essas informações, você pode procurar o ponto naquela localização que esteja adequado ao que a gente informa, por exemplo, dependendo do ponto, a questão da medida, né? Por exemplo, no caso da Noblesse, ela trabalha com pontos entre 40 e 60 metros quadrados. E aí a gente também ajuda a olhar a estrutura, se o ponto já tem uma pintura legal, se a parte, por exemplo, do teto ela está adequada para você não ter que investir tanto, né, na parte estrutural. Normalmente existe a troca do piso, isso é padrão, muito difícil conseguir um ponto que o piso já é adequado. Então são coisas que a gente ajuda na hora da análise. E se você vai fazer sozinho, você tem que analisar todas essas coisas, mas principalmente onde você vai colocar. É por isso que muitas lojas quebram, porque elas não fazem isso. Elas colocam um ponto numa localização que elas entendem e acham que ali vai dar resultado, e ali, depois de alguns meses, eles não têm mais capital de giro para gerar, né, para poder funcionar. E muitas vezes a gente ouve aquela história, olha, morri na praia, eu estava muito perto, mas não consegui manter e não consegui tocar o negócio. E aí quebra, tá? Então essa é a importância do estudo de mercado e do geomarketing. Outra coisa que tem que ser estudado é o perfil do cliente. Então, por exemplo, qual que é o cliente que você vai atender? É público A? É público B? Ou é público C? Isso também, ele valida muito qual o valor que você tem de investimento. Por quê? Se você tem investimento para fazer maior,
você pode atingir o público A. Você pode colocar a tua unidade em um bairro, por exemplo, ou um shopping que atenda especificamente esse público. Voltando novamente na importância do geomarketing, porque ele posiciona isso. Você vai atender público B? Ok, a gente pode fazer um trabalho específico para atender o público B e direcionar para a sua localização. Outro trabalho vai direcionar para o público C. A Noblesse, ela é um pouco expansiva, porque ela se adapta ao perímetro. Então, você pode desenvolver ela para público A, público B ou público C. Não tem diferença, até porque o público C ele não vai sair daquela localização para ir frequentar o público A. Como o público A não sai para frequentar o público C. O público B ele fica no meio termo. Ele tem o fator de aquisição para ser atendido pela região, pelo perímetro de público A. Ele pode, mas não costuma usar, e ele pode também adquirir no público C. Às vezes é ali onde que trabalha, onde que está perto e tudo mais. Mas normalmente, pelo que a gente sabe, a maior referência de atendimento desse tipo de perfil do nosso negócio é a localização de residencial. Então, ou seja, onde a pessoa mora. Ela costuma frequentar algum ponto onde que ela reside. E ali ela vai, ela tem já facilidade na região, tudo, e por conta disso tem essa diferença de público. Então é importante também entender qual que é o público que você vai atender, para poder colocar estratégia para poder definir isso. Outra coisa que é importante também é entender o seguinte: para desenvolver um modelo, muita gente faz assim, eu tenho ideia do projeto, eu vou montar de determinada forma, eu vou falar com a marcenaria e pronto. E não é assim. A marcenaria ela segue um projeto que a gente chama de mobiliário. Então, no nosso conceito, por exemplo, a gente faz as duas partes se a pessoa quiser. A parte estrutural e essa é a ideia aqui do lado do conceito final, que é como fica. Então, no nosso caso, a gente entrega, além da gente entregar e instalar o mobiliário, a gente faz também para a pessoa o projeto mobiliário. Ou seja, antes da pessoa inaugurar, ela vê a loja, como que a loja ficou. Isso é muito legal, porque você tem o padrão exato de como que vai ficar a sua loja antes dela ficar pronta. E se a pessoa quiser, se o franqueado tiver interesse, a gente cuida da parte estrutural, a gente faz a obra e faz também a integração do projeto mobiliário, que é a montagem dos móveis e tudo mais. E a gente também oferece a possibilidade de não fazer. Você pode, por exemplo, vamos supor, por que isso? A Noblesse ela é uma empresa paulistana. Então, o que acontece? Às vezes, toda a nossa estrutura está em São Paulo. Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa interessada, mas se a pessoa, por exemplo, está em Manaus ou em Roraima, para ela fica muito caro tirar um mobiliário de São Paulo, por exemplo, para levar e montar, né? Fica muito caro, porque a gente cobra o deslocamento da equipe. A gente não cobra a montagem, mas a gente cobra o deslocamento da equipe. Normalmente é assim que funciona. E a parte estrutural de obra, de ajuste de obra, normalmente a gente faz em São Paulo. Porque para a pessoa também que está naquela região é preferível ela pagar a equipe lá, o pedreiro lá, por exemplo, ou uma empreiteira e fazer lá. E então ela pode fazer tudo com a gente, e a gente cuida de toda a obra e também monta. Ou ela pode definir e falar o seguinte: olha, eu quero fazer tanto o mobiliário como o projeto estrutural. Aí a gente faz para a pessoa o projeto mobiliário e a parte estrutural. Shopping é um pouco mais específico, porque envolve projeto arquitetônico. Em São Paulo, a gente costuma até fazer, a gente tem alguns profissionais que trabalham com a gente, engenheiros, fora arquitetura e tudo mais, a gente acaba até fazendo projeto arquitetônico para quem pede. Mas você pode, por exemplo, contratar um engenheiro para ele fazer o projeto arquitetônico e acompanhar a obra. Então a diferença de projeto arquitetônico e imobiliário é o seguinte: projeto arquitetônico é toda a estrutura, quanto que vai usar de tomada, de energia, como que vai ficar toda a estrutura física, né, da unidade. E o projeto imobiliário é o que a marcenaria precisa para fazer os móveis, tudo certinho para colocar. E além disso, tem os móveis também que são comprados, que é a parte, por exemplo, de cadeira de cabelo, essas coisas você pode, no caso da franqueadora, você faz com a franqueadora. Então é interessante para quem vai fazer, montar esse projeto primeiro, porque ele vai te dar também uma noção de valor. Para quem não quer fazer através de uma franquia, por exemplo, a franquia te dá
toda essa estrutura necessária para que você tenha essa infra e fazer da forma correta. Aqui alguns layouts que eu estou mostrando para vocês conhecerem aqui um pouco o padrão da Noblesse, como que ela é. Apresentando aqui para vocês. Aqui dá para ver a parte de Studio Hair. Aqui um pouco da esmalteria, a parte de Studio Hair, o lavatório aqui no final. E aqui é um layout para mostrar para vocês, por exemplo, quando está se inaugurando em um shopping, né, que é o tapume, que é feito, falando em breve, a unidade, a inauguração e tudo mais, para vocês entenderem um pouquinho como que é. Então aqui algumas imagens de layout, para quem não conhece, para vocês conhecerem. E agora eu vou apresentar um vídeo bem rápido, para vocês conhecerem o layout de uma loja. Muita gente tem dúvida, às vezes está em outro estado, não tem como, principalmente nessa época de pandemia, não tem como vir para São Paulo para visitar, e gostaria de saber como que é uma unidade por dentro. Então esse é um vídeo que nós fizemos bem rápido, para mostrar a parte estrutural, para vocês conhecerem como que ela é. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o cronograma da implantação, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual que é o processo do cronograma? Quanto tempo leva para ficar pronto? Pessoal, funciona assim. A loja de bairro, né, que é a loja de rua, o cronograma normalmente ele tende a ser rápido. E quando é shopping é um pouco mais complicado, porque ele exige mais documentação, obra e tudo mais. Por conta disso ele leva um pouquinho mais de tempo. Mas óbvio, tudo depende do ponto, depende da qualidade do ponto, como aquele ponto está. Pode ser um ponto de rua, por exemplo, que ele está muito detonado e ele vai precisar de uma obra mais adequada, vai levar mais tempo e tudo mais. Então, cada caso é um caso. Mas, em média, a maioria das unidades é mais ou menos assim. 30 dias para fazer processo de treinamento, ou seja, o franqueado vai fazendo o treinamento de forma simultânea, vai fazendo também os processos, por exemplo, quais são? Abertura de empresa, processo, por exemplo, se é um shopping, ele vai atrás da parte estrutural, que é a parte, por exemplo, de engenheiro, para poder assinar o projeto e tudo mais, fazer o projeto arquitetônico, desenvolver. Se é uma unidade de rua, ter os detalhes, por exemplo, de obra, que tem que já ir fazendo. Isso que eu estou explicando é após a escolha do ponto, tá? Então eu não estou considerando aqui o prazo de escolha de ponto, mas para quem tem dúvida na escolha, loja de bairro normalmente se escolhe em torno aí de até 30 dias. Quando é shopping, a negociação ela vai em torno de 40 a 50 dias, até a solicitar proposta, mandar contraproposta para o shopping, liberar o conceito que o shopping ele tem comitê, ele precisa aprovar. Então, dependendo do segmento, ele aprova ou não, porque às vezes ele já tem muita gente trabalhando nessa segmentação, então é um pouco mais difícil. Leva mais tempo. Mas, em média, é isso. 30 dias de treinamento, processo de gestão, 60 dias. Ainda continua com treinamento, com os processos do, do, da implantação. A gestão, que é o quê? Gestão de pessoas ali, contratação de equipe, vai desenvolvendo tudo. Normalmente até 75 dias existe a inauguração e continua a gestão, que é o quê? A gestão da unidade, que é o franqueado fazer a gestão, por exemplo, da equipe, cuidar da gestão da loja, da unidade, fazer o treinamento com a franqueadora, acompanhamento com a franqueadora e tudo mais. Então, em média, a gente fala de até 75 dias para inaugurar. Essa é mais ou menos a média prevista. O que a gente oferece, e esse é um ponto importante para quem vai fazer, por exemplo, sozinho, é importante pesquisar uma consultoria, que não é barato. A gente indica que você compre uma franquia, porque é mais barato do que você pagar uma consultoria para fazer todo esse processo. É uma dica, tá? Novamente, eu sou suspeito para falar, porque, óbvio, a gente quer expandir a rede e tudo mais, mas é uma dica de mercado. A gente sabe que o serviço de consultoria é mais caro do que você montar uma franquia pronta.
porque a franquia já trabalha modulada, ela já tem toda a estrutura, todo o posicionamento que você precisa. No nosso caso, a gente oferece uma plataforma de treinamento 24/7, então é uma plataforma que você acessa, ela fica 24 horas no ar, 7 dias da semana. Então, através dessa plataforma, você tem vídeos tutoriais que você vai aprendendo todo o processo de gestão. E além disso, você também tem uma consultoria que te acompanha desde o processo de assinatura do contrato até a implantação e depois a gestão do dia a dia, o cotidiano. Então a gente tem uma ferramenta, que é uma plataforma que a gente trabalha com você. Então você assiste os vídeos, tira dúvida, e você tem um consultor que te acompanha em horário comercial. Além disso, a gente tem um suporte que ele se chama CAF, que é a Central de Atendimento ao Franqueado. Então ela trabalha semanal, das 9 às 18, e essa estrutura de atendimento, esse suporte, como é que ele funciona? Ele funciona através dos meios de comunicação. A gente tem um atendimento hoje através de WhatsApp, que é a ferramenta aí que mais tem facilidade. A gente usa o Google também para fazer videoconferência e aí fazer as reuniões, os treinamentos, o que o franqueado precisa, e tem esse acompanhamento. Uma dúvida que as pessoas têm é o seguinte, por exemplo, mas vem alguém me ajudar com toda a estrutura? Isso depende. Algumas pessoas, em alguns casos bem raros, a pessoa precisa sim de alguém na unidade, porque ela tem muita dificuldade com o processo de implantação. A maioria dos franqueados não tem, eles fazem isso tudo através de videoconferência e não tem dúvida porque o nosso processo ele é bem explicativo, até porque a gente parte de metodologias de consultoria. Então, metodologias, por exemplo, que eram utilizadas na Ambev, na Unilever, a gente trouxe para dentro por causa do nosso know-how. Então, isso facilita bastante e o franqueado acaba não tendo muita dúvida em relação aos processos. E a gente manda um consultor em determinadas épocas para acompanhar, para ver se precisa de alguma coisa, mas normalmente no processo de implantação não necessariamente precisa. Eu falo isso porque às vezes a pessoa está no estado mais longínquo e para ela pagar a gente até manda, né, um profissional caso ela queira o deslocamento da equipe. Então, por exemplo, eu quero um profissional comigo uma semana para poder me ajudar no processo de inauguração, por exemplo, ou de implantação. Mas são casos raros e se precisar a gente oferece. Mas caso não precise, na maioria dos casos não precisa mesmo, porque o processo é bem mastigado, você pode fazer tudo através de atendimento online. E hoje funciona a maioria das coisas dessa forma, né? Hoje a gente tem o processo de uma forma bem fácil e bem dinâmica de fazer através das ferramentas que a gente tem em relação a esse tipo de conceito. Aqui eu vou falar um pouquinho agora de uma dúvida que muita gente tem, que é a questão da contratação de equipe, quanto que paga, se é CLT ou se não é. Como é que funciona isso? Normalmente a gente indica que trabalhe, dependendo da movimentação que você tem no ponto, CLT ou MEI, que é o sistema do microempreendedor individual, ou seja, é a profissional autônoma. Essa profissional ela tem um modelo de contrato que a gente tem, que a pessoa assina com um franqueado para não gerar vínculo empregatício. E aí essa profissional ela trabalha através de um comissionamento, que em média a gente trabalha em torno aí de 30, 35 a 40% no caso máximo, que é aquela profissional que tem muita capacidade, que já leva cliente para a unidade, que ela já tem carteira de cliente, que ela traz para a unidade. Aí tem alguns casos que a comissão pode chegar a 40%, mas em média fica dentro de 30 a 35%. Essa é a média que é pago para o profissional ali. Quando a gente fala de salário, quando é CLT, que ou seja, a pessoa registrada com carteira assinada, em média ela tem um piso em torno de R$ 1.200, mais a comissão, às vezes, que é oferecida. E só que esse salário ele não é só 1.200, porque você tem que considerar os encargos. E esses encargos eles podem chegar a um percentual que vai gerar aí um valor mensal para você de 2.200, 2.300. Aí algumas pessoas têm dúvida, falam assim, mas não é 1.200 o piso do profissional? Só que se você considerar tudo que ela tem em férias, 13º, todos esses encargos, o valor é maior do que você pensa. Então é por isso que é interessante já fazer com valor real,
para você não ter surpresa depois no seu planejamento anual. E a gente oferece um treinamento para essa profissional, protocolo, e inclusive ensina ela também a vender os tratamentos. Por quê? A melhor vendedora da sua unidade, por exemplo, falando de franquia, vai ser teu profissional, porque ninguém melhor que ela para falar a parte técnica e explicar os pacotes que vocês têm, os tratamentos e tudo mais, e vender esse pacote para o cliente. Então a gente treina para que a pessoa trabalhe dessa forma. Então quem pensa em trabalhar nisso, é importante essa adequação, assim digamos, porque aí a pessoa consegue fazer todo esse trabalho. Então a gente ajuda desde da contratação, a escolha das pessoas, a triagem, a gente ajuda, explica como tem que ser, e a gente acompanha também depois os treinamentos para equipe e tudo mais. E uma dica que assim, a questão de CLT e autônomo, ela depende, porque dependendo do seu faturamento, não vale a pena você trabalhar com autônomos. Se você tem um faturamento alto, é preferível você trabalhar com CLT, porque o teu comissionamento fica muito caro, tá? Uma coisa é você pagar 35%, mas você está faturando 30 mil. Outra coisa é você pagar 35%, você está faturando 140 mil. Aí praticamente você tem quase um sócio, né, com a equipe. Então é interessante você entender que você precisa fazer o quê? Você tem que ter um processo de manobra aí, né? Então, conforme você fatura mais, você muda o sistema de pagamento para você rentabilizar mais. Então é o que a gente orienta e explica isso dentro do processo. Ah, falando um pouquinho sobre a questão dos tratamentos, agora que muita gente tem dúvida, né, com a questão do protocolo exclusivo, como é que ele funciona. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente pegou ali os procedimentos de esmalteria. Então tem lá a parte de pés, mãos, parte de spa, a parte da simples esmalteria, por exemplo, que é a esmaltação de unha, pés e mãos. A gente tem o spa de mãos, o spa dos pés, tem alguns tratamentos que a gente oferece. Na unidade, às vezes a gente tem alguns procedimentos um pouco específicos, por exemplo, como automaquiagem, depilação, são alguns procedimentos que a gente trabalha a mais, e todos eles com produtos naturais, orgânicos, veganos. Então, o protocolo nada mais é o que eu expliquei no começo, que a profissional segue e faz esse tratamento. A parte de estética, todos os nossos protocolos eles são específicos. Então, por exemplo, uma drenagem nossa ela não é uma drenagem comum por conta do produto. Então, nossa drenagem, por exemplo, é uma drenagem organolinfática. Por quê? Ela tem um produto ali que vai melhorar o resultado. A parte de estética também, por exemplo, parte de massagem relaxante, a parte, por exemplo, de tratamento corporal ou facial, sempre vai ter um produto ali dentro de um protocolo específico para ter um resultado diferente para a cliente. E a cliente sente isso, porque o produto ele é diferenciado, ele não é um produto tão comum em unidades padrões que você encontra aí pelo mercado. E a parte do estúdio hair é a mesma coisa. Tem a parte do cabelo que vai também utilizar produto natural, desde uma hidratação, uma lavagem. Então tem todos esses procedimentos que a pessoa acaba percebendo que ela tem um resultado melhor por conta do produto. Os nossos tratamentos praticamente são. Muita gente fala, poxa, mas qual que é a diferença? A diferença é o produto utilizado no final. E o protocolo, ele segue uma padronização de profissionais que estudaram isso, que sabem o resultado e adequaram esse padrão para que a gente possa trabalhar com esse tipo de tratamento específico e diferente do restante do mercado. Outra coisa também que é uma dúvida muito coerente e uma dúvida muito recorrente, que as pessoas perguntam muito, mas qual que é a precificação? Qual que é o preço do tratamento? Eu quero saber o preço se eu abrir uma unidade, ou, por exemplo, vamos supor que você abra sozinho, mas qual que é o preço que você vai cobrar? Como é que você sabe o preço que você vai cobrar do cliente? Como que a gente faz? Isso também tem muita base no berço da consultoria. Como é que se define um preço de venda? Então a gente trabalha com a questão do perímetro e da concorrência. Então, por exemplo, se você vai abrir a sua unidade ali numa região que é público A, a gente vai fazer um estudo de concorrência com os tratamentos que a gente oferece, via concorrente, para saber o preço que é praticado naquela região e ali a gente vai se embasar. Então, você sempre vai trabalhar um preço definido ali no perímetro que você abre. Por exemplo,
ao contrário, você vai abrir numa região mais de periferia, para atender um público C. É possível? Possível, sem dúvida. Tem um volume de pessoas para compra? Tem, com certeza. E aí o que acontece com esse público? Você vai trabalhar com uma lucratividade menor, porque eles pagam menos. Então você vai ter uma análise de concorrência ali, e pela concorrência você vai estipular. Óbvio, desde que seja uma localização que você tenha condições de colocar uma unidade. Às vezes, dependendo do perímetro que você queira, a unidade, a franqueadora não aceita. Então tem que ser um perímetro mínimo viável para que você possa operar, senão ela não vai aprovar. Mas então a precificação ela é feita com base no perímetro. Então ela não é feita para todos o preço igual, ela toma como coerência o preço da região que a unidade vai ser implantada. Outro detalhe, principalmente para quem vai abrir em loja de rua ou de bairro, muita gente acha que é só abrir e o cliente passa e entra. Pelo contrário, pelo contrário, às vezes você tem unidade em shopping que pena para que o cliente entre. Por quê? Não porque o ponto é ruim às vezes, mas depende muito daquela localização que é colocado a unidade. Se a loja, colocando como exemplo, ela não estiver em um local que ela tenha visibilidade, você mesmo estando em shopping, você vai ter dificuldade de faturamento. Então, como que é feito isso? Como que se busca cliente? A gente falando um pouco ainda sobre o perímetro, o que que acontece? Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês. Mas a gente tem uma unidade, por exemplo, em São Bernardo, no shopping Golden Square. Aquele perímetro, por exemplo, se você colocar o endereço daquele shopping, e você colocar um raio de 3 quilômetros, ele atinge 180 mil mulheres no público definido como 20 a 55 anos. Então, ou seja, tem muita gente ali naquela região. E como que você chega nessas pessoas? Normalmente, hoje, a ferramenta da vez, a bola da vez é o Instagram. Por que que o Facebook está aqui? O Facebook ele ainda é uma ferramenta utilizável, ele não é mais o forte, né? O público hoje fica muito logado no Instagram mais do que no Facebook, mas tem que lembrar que o Facebook ele é dono do Instagram. E a forma de você chegar nas pessoas, muita gente tem aquela ideia de fazer o seguinte, olha, eu vou abrir uma conta no Instagram, vou começar a publicar, colocar foto, imagem todo dia, eu vou aumentar o número de seguidores. Não é assim que funciona hoje. Hoje, para você poder ter um resultado expressivo, desde que você queira um resultado expressivo logo no começo, você não queira esperar 2, 3 anos para acontecer alguma coisa. Então aí você tem que agir. E como que você age? Você impulsiona. Então você paga para poder divulgar para aquele perímetro específico. Então, por exemplo, abri unidade e eu tenho um número de X pessoas ali naquele perímetro. Um exemplo, você tem lá 50 mil pessoas naquele perímetro para você poder divulgar. O que que você vai fazer? Você vai fazer a divulgação, por exemplo, pelo Instagram e vai impulsionar para que chegue para aquelas pessoas o que você tem a oferecer. E quem controla isso, principalmente, a gente tem uma metodologia que ensina o franqueado a fazer esse trabalho, principalmente para marketing digital, e a gente usa o gerenciador de anúncios do Facebook, que ele é a ferramenta mais adequada para você poder acompanhar, e existe uma metodologia para você fazer. No caso de, para quem compra no Noblesse, a gente tem uma metodologia de ensino para a pessoa poder fazer ali, para ela ter o melhor resultado. Porque tem risco também de você investir bastante nisso sem saber usar e ter um custo alto e desnecessário. A gente tem também a questão do YouTube, que é uma ferramenta que a gente utiliza para poder fazer os vídeos, para gravar os vídeos, colocar os vídeos e tudo mais. E é uma ferramenta de uso que você pode também divulgar o canal, fazer um canal para unidade e tudo, e divulgar para as pessoas, principalmente os procedimentos, mas não é tão utilizável quanto o Instagram hoje para fazer stories, para fazer aquelas publicações rápidas para chamar a atenção do cliente. Mas se é uma publicação, por exemplo, um pouco mais vasta, mais específica ou técnica, você pode também utilizar o YouTube, além de utilizar o YouTube também como anúncio, tá? Ele também é uma ferramenta que você faz anúncio impulsionado. Por isso que quando a gente está assistindo um vídeo, aparece lá o anúncio, e mesmo a gente não querendo que ele apareça, ele vai aparecer ali para a gente com alguns segundos para a gente poder clicar ali em não assistir,
ou tem aquele anúncio que nem dá isso, você é obrigado a ver, não tem nem como você sair. Então depende do conceito. Isso a gente explica em treinamento, que você pode também utilizar. E a gente oferece, falando em marketing digital, uma agência de marketing própria que vai te dar um plano de marketing. O que é esse plano? Ela vai fazer todas as artes. Por exemplo, a gente tem datas comemorativas, né? Natal, Páscoa, Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, etc. e tal. É muito importante isso porque o público, né? O público você pode sempre direcionar com esse plano de marketing. Então você trabalha aquele público em específico que você teria para poder fazer. Então você não precisa criar a arte ou pagar uma agência para isso. A gente cria e te entrega os planos e você só impulsiona ou divulga ou posta e você vai trabalhando e vai ter todo o treinamento para trabalhar sobre isso. Então, caso você não compre uma franquia, se você vai fazer por conta, deve lembrar que você vai precisar disso, tá? Muita gente assume isso e fala, não, eu vou fazer toda a parte de arte da minha empresa, eu mesmo vou fazer. De fato, hoje tem ferramentas aí que dá para fazer do modelo amador e tudo mais, mas o problema é o foco. Quando você abre um negócio, você tem que estar focado em oferecer um ótimo, um excelente atendimento e principalmente venda, porque se você não vender, você quebra. Então, muita gente quebra por quê? Porque foca onde não é o necessário. E o marketing, sim, ele é necessário para venda, mas ele não é só isso, ele é institucional. Ou seja, você precisa criar para poder se tornar conhecido, ter autoridade e tudo mais. E essa criação demora. E ela tem que ser feita de uma forma profissional, porque uma forma amadora, em vez de você ganhar seguidores, você espanta. Então é importante pagar uma agência, para poder desenvolver isso de uma qualidade que você precise. E a franquia, no caso da Noblesse, te oferece isso. Uh, Sistema de gestão. O sistema de gestão ele é o sistema que controla a unidade. No nosso caso, a gente tem um sistema homologado que você pode ver o cadastro de cliente, você pode ver o cadastro de produto, você pode analisar, por exemplo, o faturamento da loja e tudo mais. E ele também é interligado à questão da nota fiscal eletrônica. Então você pode gerar nota ali, faz o conciliamento direto com o site da Receita. Por quê? Se você não tem isso, você, por exemplo, precisaria entrar no site da Receita para emitir nota fiscal. Então, é importante o sistema de gestão porque ele acompanha você dentro de todo o processo. Então, se você vai abrir sozinho, não vai abrir uma franquia, você precisa ter um sistema de gestão no local para você fazer todo esse processo, emissão de nota, acompanhamento e tudo mais. No nosso caso, a gente trabalha com um dos melhores sistemas do mercado de beleza, que é a AVEC. Ela cuida de toda a rede para a gente, então ela faz todo esse trabalho. Inclusive, é o mesmo sistema que atende o Jacques Janine, então é um sistema bem legal para que você tenha aí todo o foco de treinamento e você precisa, não dá hoje para você cuidar de uma unidade planilhando, você vai perder muito tempo, então o sistema tem que te ajudar com todo apontamento que você precisa para tocar o negócio. Então é uma dica valiosa que você precisa do sistema. A gente tem o sistema de gestão para implantar. Você precisa também definir a questão dos recebimentos, porque o cliente vai pagar com cartão, e aí ele precisa definir, você precisa definir, na verdade, o quê? Qual o critério? Qual a máquina que vai te oferecer menos custo para você ter menos gasto, por exemplo, com a perda, né, que você vai pagar por cada venda? Qual que é a máquina que você tem, então, uma rede melhor, que ela não tem problema de falha, que não tem aquele risco do cliente passar o cartão, a máquina não passar. Ainda existe isso, que ela trabalha com a internet. E também, principalmente, a questão da escolha das taxas, porque quanto menos taxa bancária você pagar, é melhor. Então você vai conseguir trabalhar taxas menores, e a gente, no treinamento, a gente orienta, oferece aí algumas dicas de empresas que a gente já trabalha, para que você possa ter aí uma redução nesse procedimento e aí adquirir a maquininha para poder fazer esse trâmite operacional, que é a cobrança dos clientes, né, que são os recebimentos, para você acompanhar isso. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão de para aquelas pessoas que estão interessadas na franquia. Então, a franquia, como eu expliquei, ela tem o modelo de contrato, lá no começo eu expliquei, o modelo de contrato escolar de oferta.
Eu vou explicar um pouquinho qual que é o nosso processo contratual. O nosso contrato, ele é um contrato de 3 anos e que você renova com 10% do valor da taxa. Então, ou seja, como que funciona isso? Por exemplo, vamos supor que você invista hoje 100 mil reais, um exemplo, tá? Não que o nosso valor total seja esse, mas é um exemplo só. Depois vocês vão receber, para quem se interessar na franquia, vai pedir apresentação, vai receber lá os valores que a franquia cobra. E aí o que acontece? Quando você renova, você paga 10% só do valor. Algumas franqueadoras no Brasil, elas cobram o valor integral, ou seja, você trabalha com ela por 3 anos, e depois, se você quiser renovar, ela cobra novamente o valor residual. No nosso caso, não, a gente cobra 10% só do valor da taxa. Então, por exemplo, se você pagou 50 mil agora, você vai pagar 5 mil reais só de renovação daqui a 3 anos. Aí o contrato, a cláusula contratual mais específica que você tem que seguir, o padrão que a franqueadora exige. Isso é importante, você vai ter acesso ao contrato para fazer leitura, né, para poder definir isso. Mas o que ele rege, em média, pelo menos no nosso caso contratual, é você seguir a padronização, seguir os procedimentos. Nada que você na verdade, sim, o fato de você não seguir são absurdos, sabe? Por exemplo, mais ou menos assim, a franqueadora ela tem um padrão de cor e quando ela chega na unidade ela vê uma cor diferente que você pintou. Ou você decidiu trocar a fachada, ou você colocou um produto ali que não era homologado, porque a franqueadora tem todo o trabalho de homologar, de testar, de colocar o produto. E só esse tipo de coisa que quebra um contrato. Então, normalmente, quem vai fazer uma franquia não está com a cabeça nisso. Óbvio que a pessoa vai querer fazer o trabalho decente e vai seguir. Mas a gente tem experiência, até mesmo antes da nossa franquia, que é uma franquia relativamente nova, apesar dela ter aí todo o processo de experimentação e treinamento de experimento de 5 anos para poder chegar no conceito de franquear, mas a gente já viu casos de empresas grandes, por exemplo, com problemas assim, e a gente sabe que no futuro a gente também vai passar, porque as pessoas algumas tendem a seguir muito bem os processos e outras a não, né? Então isso vai acontecer de uma maneira ou outra com pessoas ali que não têm organização e a gente tenta traçar o melhor perfil possível para que isso não aconteça. E o contrato ele segue toda a padronização da lei de franquia. Ele não é um contrato leonino, ou seja, ele não é um contrato tão pesado. Eu até expliquei essa questão da renovação, como que ela é feita. Não é um contrato com multas exorbitantes, ele é um contrato que ele segue uma padronização, um padrão, até porque é questão de quebra de know-how. Então, um detalhe importante do nosso contrato que é o quê? Você não precisa seguir os 3 anos. Você não precisa ficar 3 anos na franquia. Se você ficar um ano e você quiser sair, você pode ou vender a tua unidade para outra pessoa. Por exemplo, trabalhou um ano, você recebeu uma proposta, vamos supor que o teu marido, tua esposa recebeu uma proposta para ir para outro país, para trabalhar em outro país, não dá mais para continuar com a unidade. Você pode vender ela para outra pessoa, a franqueadora aceita isso. Então, depois de 12 meses, você não precisa continuar na rede, você continua se você quiser. Isso é muito legal, porque não te amarra em relação à franquia. Você fica porque a franquia é legal. Se você achar que não é, você pode sair. E por que 12 meses? Porque menos disso, menos que esse período, você não faz muita coisa. Não dá para fazer muita coisa com qualquer tipo de negócio. E você tem esse plano de oferta, que é um documento que você faz a leitura, que te explica toda a oferta que a franquia oferece, e você assina esse documento também. Então, essa é a parte contratual, é a parte circular de oferta que a gente oferece. É só você pedir para alguém da nossa equipe para mandar, caso você queira participar do processo de seleção. O nosso processo seletivo. O nosso interesse são pessoas, na verdade, que são empreendedoras, pessoas que acreditam nessa segmentação, gostam de animais, porque uma das bandeiras que a gente carrega sempre é a questão do produto não ser utilizado em animal, não ser testado em animal. Outra questão que a gente leva em conta são pessoas proativas, pessoas pensantes. A gente não, apesar de você seguir toda a padronização da franqueadora, é interessante trocar ideia, receber novidades, analisar condutas, porque muitas vezes você, dentro da tua unidade, vai receber feedback de cliente, feedback ali do mercado, e isso para a gente é importantíssimo, para a gente também mudar. A gente nunca pode, hoje é um dia, hoje é uma situação,
daqui 5 anos é outra totalmente diferente. Se a gente pega uma pessoa que, vamos supor que foi congelada, só uma analogia, mas congelada no ano 1100, no ano 1200 ela não seria não sentiria tanta diferença. Se você pega uma pessoa, por exemplo, hoje, que foi congelada em 1990 e acordou agora, imagina o impacto que essa pessoa teria, né? Muitas coisas que ela ia ver que ela fala, poxa, como é que isso é possível? Então, hoje se entende o seguinte, muda tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Então, os tratamentos são dinâmicos, os produtos são dinâmicos, toda hora tem produto novo, lançamento. Então, isso muda muito rápido. Então, o nosso interesse também são de pessoas que se adequam a esse tipo de perfil de mudança, não tem tanta dificuldade de mudar. E, óbvio, pessoas agradáveis que acreditam no conceito de natural, orgânico e vegano, que a gente pode fazer um mundo melhor, sim, de tratamento melhor para as pessoas, que as pessoas podem ir para um espaço e receberem um atendimento diferenciado e que elas vão sentir, principalmente lá no futuro, quando elas estiverem lá na longevidade, com 70, 80 anos, elas vão sentir que tiveram uma melhora, vão ser pessoas mais bonitas, porque se cuidaram com um produto superior ao produto que é encontrado hoje. Então, isso para a gente é o principal, assim, de adequação do processo seletivo. E aí, óbvio que qualquer especialização é bem-vinda. Então, se a pessoa, por exemplo, está acostumada com vendas, ou o perfil da pessoa é um perfil técnico, isso tudo a gente valida. Mas a gente também molda. Então, a gente também dá treinamento, molda a pessoa. Tem pessoas que não têm muita facilidade para venda, outras têm. Então, a gente vai moldando para que a pessoa se adeque, independente desse perfil que ela tenha, tá? Para falar um pouquinho em relação ao perfil. E assim, aqui eu para falar um pouquinho para vocês das unidades, então a Noblesse, na verdade, ela não tem unidade própria, então isso é importante também explicar, então, para vocês terem ideia. As pessoas compraram o nosso conceito, então elas compraram a nossa ideia no papel quando a gente iniciou. Então acharam a ideia interessante, por isso investiram na estrutura. Então hoje nós temos unidades em Guarulhos, nós temos em Santo André, que vai inaugurar em breve, que está prevista aí para dezembro desse ano de 2020, no Shopping ABC. Nós temos a unidade em São Bernardo do Campo, no Shopping London Square. Temos em São Caetano, temos em Jundiaí, que é no Shopping Paineiras. E algumas cidades que nós estamos em processo de implantação, São José dos Campos, no estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo, uma unidade que está prevista a inauguração até novembro, que é na região do Tatuapé. E nós temos uma unidade em Vitória do Espírito Santo, que também está em processo de implantação. Essas são as unidades hoje que nós temos nesse momento, fora algumas que estão em negociação de assinatura de contrato, para vocês conhecerem um pouquinho os franqueados que nós temos aí na rede, onde que a rede foi até o momento. E aqui os dados para vocês poderem entrar em contato. Então, tem os dados aí da nossa sede, da nossa região administrativa. Levando em conta também que hoje toda a equipe ela está apesar da gente ter uma parte secretária que atende para a gente todas as informações, caso você entre em contato na sede, mas o nosso atendimento ele é direto, então tem um atendimento direto pelo número 930 390270, que é o nosso WhatsApp comercial, que você pode tirar todas as informações, e o e-mail que é franquia@noblespa.com.br. Então, esses são os dados para você poder entrar em contato, caso você queira abrir uma franquia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mentoria, que vocês esclareceram todas as dúvidas sobre o que é abrir um negócio de beleza. Espero que a gente tenha ajudado vocês nessa dúvida. E também faço convite para aquelas pessoas que têm interesse em abrir um negócio nesse segmento e estão interessadas em uma franquia, abra uma Noblesse, que é uma franquia inovadora, é uma franquia que tem um grande potencial e ela tem grandes chances aí de você poder ter bons resultados no futuro por conta da tendência do mercado. Eu agradeço a audiência, agradeço o tempo que vocês ficaram conosco, eu sei que mentoria não é algo que é rápido, e para quem acompanhou todo o processo, um forte abraço e estamos à disposição de vocês
basta chamar um dos nossos consultores para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Um forte abraço, fiquem com Deus.